Na Câmara Municipal, ontem, o vereador Fúvio tinha feito um requerimento solicitando a presença da diretora do Instituto Excelência. Foi ontem à Câmara, mas nós não vamos entrar muito nesse assunto. Nós vamos escutar o que o vereador Fúvio disse, fazer algumas ponderações, mas depois nós vamos trazer uma matéria na íntegra sobre a ida da dona Maria Iraci, né? A diretora do Instituto Excelência, que, por sinal, disse coisa com coisa ontem na Câmara Municipal, não atendeu ao anseio nem do vereador que fez o convite, muito menos da população. Pelos valores vultosos que o Instituto Excelência tem recebido da cidade de Itauá e da sua população, a competência poderia ser um pouco melhor. Aliás, a incompetência foi desnudada. Ficou tudo à mostra. Fúvio Gonçalves critica diretora do Instituto por omitir informações sobre gastos da prefeitura com contratações em Itauá. Traz o vereador Fúvio na tela. O requerimento 86, ele decorreu de ausências de 3 respostas de outros requerimentos. A gente solicitava informação ao Instituto de Excelência e nada vinha como resposta. Então, resolvemos convidar, desta feita a representante compareceu, no entanto, não respondeu as indagações que eram realmente objeto do requerimento. Veio aqui para mostrar a missão, a visão e quem são, né? E o requerimento é bem claro, é para falar sobre as contratações efetuadas pelo Instituto de Excelência de colaboradores a serviço do município. O senhor fez algumas perguntas e não foram respondidas pela diretora executiva do Instituto de Excelência. Nem dono tem esse instituto? Valores contratuais, objeto dos contratos, quantas contratações por secretaria, já que sabemos que são 2 que se utiliza do Instituto, tanto a saúde quanto a Secretaria de Proteção Social. Valores que a gente tem conhecimento de alta relevância, chega a monta de quase 38 milhões de reais, juntando os contratos, mas nada disso foi informado a justificar esses valores. Então, trabalhamos essas informações, por exemplo, falaram muito de cooperativismo, quando na verdade não existe a atividade cooperada. Por exemplo, quando a gente tem o cooperativismo, aquela pessoa ela tem uma adesão livre, voluntária. Ali, ela é contratada de acordo com as orientações do próprio município. O colaborador ele está subordinado a uma jornada, a uma remuneração. Então, ali, o correto seria um regime seletista. Essas pessoas trabalham, no entanto, ao sair dessas atividades, ficam sem receber, por exemplo, os direitos. Além disso, nós temos a questão da participação dos lucros, que a gente chama de sobras. Quando existe uma atividade em cooperativa, o lucro ele é rateado entre os cooperados. Então, isso nada foi respondido. Nós também pedimos a folha de pagamento de 2022 e 2023, mês a mês, de cada secretaria. Foi dito que está lá no site, na verdade não está. A gente tentou uma interlocução no sentido de que houvesse um prazo para fornecer essas informações e, portanto, no meu modo de ver, a vinda não foi satisfatória para responder ao que realmente queríamos. Quantas contratações já foram efetuadas pelo Instituto de Excelência aqui no município de Itauá, doutor Fúvio? É isso que ficou sem resposta. Quantas contratações, quais as funções, quais as remunerações, quais os prazos desses contratos. Então, isso nada foi respondido, né? A pessoa devia ter o conhecimento disso e trazer essas informações para toda a população. Tem algum funcionário fictício nesse instituto, doutor Fúvio? É difícil a gente falar, até porque a gente não tem essa folha de pagamento, mas com essa folha de pagamento nós vamos fazer um levantamento bem geral, né? Saber realmente a origem de cada contratação. Se sabe que essas contratações, e aí eu estou afirmando com base num dado que eu vi na ação civil pública do Ministério Público em desfavor do Instituto de Excelência, que 80% das contratações pelo Instituto Excelência são contratações já de pessoas que tinham um contrato temporário com o município. Então, isso vem a fortalecer que não existe a atividade cooperada, né? O cooperado ele tem direito ao voto. Essas pessoas
não foi respondido se essas pessoas têm direito ao voto. Então, é uma gestão democrática, não é uma gestão onde exige uma subordinação como o regime seletista, que é o caso. No meu modo de ver, essas pessoas, posteriormente, podem postular anulações desses contratos e, quem sabe, até reivindicar direitos trabalhistas. Então, é uma sinalização para isso que o Poder Judiciário pode fazer uma investigação também. Procuramos a Maria Heloísa para falar sobre a vinda dela aqui na Câmara Municipal. Ela saiu quase correndo, doutor Fulvio. Não teve resposta no plenário, talvez não tivesse as respostas que com certeza você iria fazer as indagações. Então, ao meu modo de ver, não foi satisfatório e nós vamos verificar uma outra forma de descobrirmos essas informações, se for o caso, utilizando o Ministério Público do Estado de Ceará. Um verdadeiro desrespeito com a Casa do Povo e com o povo tauaense. Um instituto que, em um ano, tem 38 milhões de reais para abanar o calor, não poder prestar contas e informações à população tauaense. Tem algo a esconder? Está acontecendo algo que não deveria acontecer? Por que não prestar conta com o vereador que naquele momento está sendo a voz do povo? Algo tem que ser feito. Se a resposta não pode chegar a pedido do povo, vai ter que ser pela forma jurídica, através do Ministério Público do Estado do Ceará. O que não pode é um instituto que leva anualmente 38 milhões de reais dos cofres tauaenses, para ficar mais claro, do bolso do povo de Tauá, e não poder prestar contas. Eu estava assistindo, enojada, a sessão de ontem e pude conferir a péssima performance da diretora do Instituto Excelência, que ou é incompetência ou estava mentindo. É preciso saber qual das roupas, das vestimentas, a diretora vai vestir. Se é incompetência ou se estava mentindo para o vereador Fulvio, que é a voz do povo. Por quê? O vereador perguntou quantos funcionários tem no Instituto Excelência que são pagos com recurso do povo de Tauá. Não sei. Não tenho esses dados aqui. Qual o custo mensal para o Instituto Excelência desses funcionários e o que sobra? Enlinhou, como diz o Matuto, fez aquela lambança e nada respondeu. O vereador solicitou as folhas de pagamento referente ao município de Tauá e a diretora disse que tinha no site, que estava na prestação de conta com o município. E aí o vereador Fulvio, de prontidão, desmentiu de cara. Na proa, na pleura, como diz, deu aquela voadora. Confesso, diretora, que não vi. Ou seja, a senhora está mentindo. Porque no site, o vereador Fulvio, que não é analfabeto, que não chama água de alga, que não chama mudubim de midubim, que não chama asfalto de asfalto, sabe olhar um portal de internet. E aí ficou esculhambado demais a ida da diretora do Instituto Excelência à Câmara Municipal, que misturou alhos com bugalhos e ainda não respondeu o que o vereador Fulvio e a população tauaense quer saber. Quantos funcionários tem na Prefeitura de Tauá que são pagos pelo Instituto Excelência? Quem indicou? Porque o processo seletivo, como fez a pergunta o vereador Quincas,
O processo seletivo se encerrou às 17 horas e 17h40 já tinham todos os sortudos que, se jogar na Mega Sena, vão ganhar, viu, Berg? Porque 17h40 estava lá o resultado de uma seleção, inicialmente, que tinha mais de 500 candidatos, tudo bonitinho, no ponto, com os escolhidos. E aí, diretora? Vai pedir desculpa o povo de Itauá? Ou vai fazer como a prefeita? Fazer a egípcia e fingir que nada aconteceu, que não tem que dar explicações à população? 31 milhões na saúde, quase 7 milhões na assistência social e mais 1 milhão, Berg Brito, na educação.